Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui, segunda-feira, não tão fria quanto na semana passada, bem animados para mais um programa Conexão Campo-Cidade. Num dia onde os mercados já acabaram de fechar com mais de 110 mil pontos a Bolsa de São Paulo, a B3, e temos hoje um dólar de 4,81. E aqui, assuntos muito quentes para a gente debater, né? A gente está vendo aí os mercados reagindo, as falas do presidente americano foram vistas como positivas, a Bolsa subiu. Agora, temos uma situação crítica global, a mídia divulgou isso hoje, a preocupação da ONU com a fome no mundo, né? A própria Ucrânia, com o conflito lá no leste europeu, está bloqueada de exportar, exportando quantidades muito pequenas, proporcionalmente o que ela fazia anteriormente. Alguns países proibindo a exportação de alimentos e faltando alimento em alguns países importadores, né? E o Roberto, nosso colega aqui de bancada, sempre defende que onde há comida abundante, há paz, né? E se faltar a comida, o estresse vem, os conflitos vêm e a desarmonia chega. Então, essa hoje é a grande preocupação da ONU e o Brasil tem tudo para ocupar um papel muito relevante dentro desse contexto, onde a gente pode ser um grande protagonista global aí dessa produção de alimentos. Muito bom, Marcelo. Bom começo. Introduzir esse tema complicado para o mundo todinho e que tem tido reflexos curiosos. Na semana passada, por exemplo, o presidente Biden chegou a pedir aos agricultores norte-americanos que fizessem uma segunda safra, que nós aqui fazemos há 30 anos, nós tivemos até a terceira safra, lá ele pediu aos produtores que pensassem numa segunda safra. O G7 se reuniu também na semana passada, tendo em vista montar um programa global que garanta a segurança alimentar também para os países que estão com dificuldades de autoabastecimento. A própria OMC e a FAO vem tratando essa questão. Então, há uma mobilização no mundo hoje em relação a esse tema da segurança alimentar, que eu reitero aqui, Marcelo, já repetindo várias vezes. Segurança alimentar não é uma expressão idiomática. Segurança alimentar é garantia de paz, estabilidade social e política para uma nação. E a Primavera Árabe não está tão longe para a gente esquecer disso aí. Então, a verdade é que a segurança alimentar é um tema politicamente relevante, por isso que os países estão olhando para essa questão. E nós, você acabou de dizer aí, aqui no Brasil, temos um papel notável e um papel que tem que ser desenhado este ano com um plano de safra de guerra. Não podemos ter um plano de safra de tempo de paz. O mundo vive uma guerra complicada, obviamente localizada no leste europeu, mas com reflexos no mundo todo, na área ambiental, na área de alimentos, na área de insumos agrícolas. Então, é preciso que nós mostremos ao mundo, com um plano de safra para tempo de guerra, que podemos aumentar a produção para mais de 300 milhões de toneladas e, com isso, inundar o mundo com alimentos, reduzindo a inflação, reduzindo a insegurança alimentar e dando uma garantia de estabilidade planetária. Claro que um plano dessa natureza não pode preceder da proteção ao produtor rural brasileiro. Nós vamos produzir mais? Vamos. Mas é preciso que haja uma garantia que essa produção adicional não represente perda de renda para o produtor rural brasileiro. Então, é um trabalho que tem que ser integrado entre políticas públicas, governo, parlamento e também o setor privado brasileiro. O horizonte é favorável ao Brasil. Não podemos perder esse trem da história. Ô Roberto, você acha que o Fórum de Davos, que tem uns que falam Davos, outros Davos, mas o Fórum Econômico de Davos não seria uma oportunidade ímpar essa semana lá para que o nosso ministro da Economia, que está representando o país, pudesse chamar para o Brasil essa oportunidade e essa liderança? Marcelo, a oportunidade existe. Agora, o que precisa ver é
na cabeça dos nossos ministros, sobretudo o ministro da Economia, é que o momento é um momento de decisões históricas. Não, a palavra histórica está meio gasta, mas é um momento estrategicamente importante para o país. Se nós mostrarmos ao mundo agora que, na dificuldade mais plangente planetária, conseguimos abastecer o mundo, reduzir a inflação de alimentos e abastecer o mundo todo, isso dá uma posição ao Brasil que muda a nossa imagem lá fora. Então, é preciso que o governo brasileiro entenda esse negócio. Não podemos ter mas os custos subiram demais, o juro também vai ser mais alto, cada inflação. Essas coisas que são convencionais não estão na hora do dia. Então, o nosso ministro em Davos, muito mais do que em Davos, aqui dentro, tem que tomar uma posição definitiva a favor do Brasil no mundo. Então, essa visão de guerra lá fora tem que ser tratada, e não uma visão de que a economia está mal no país, os recursos disponíveis não são suficientes, paciência. Não. Em tempo de guerra, ação de guerra. Perfeito. Antônio? Marcelo, boa tarde para ti, boa tarde para o Roberto, para a Letícia, para todos aqueles que nos acompanham nessa segunda-feira. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo, muito preocupado. E não somos nós apenas que estamos preocupados. Tem a reportagem desse final de semana, da The Economist, ela traz uma reportagem muito completa sobre o que está acontecendo atualmente no mundo. Eu não vou tirar o prazer da leitura de ninguém, eu só vou aqui trazer alguns elementos que antecedem a reportagem, para aqueles que nos acompanham tenham a clareza do que se passa no mundo hoje. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o que está acontecendo não surgiu do nada. Tem muita gente atribuindo tudo à guerra. É claro que a guerra é um enorme de um problema, não se discute isso. Mas antes da guerra, lá em 2020, nós passamos por um laninha muito forte, que diminuiu produção no Brasil, diminuiu produção na Argentina, diminuiu produção no Paraguai, América Latina, portanto. Nós já tínhamos tido problemas na safra americana, não por conta do laninha, mas no mesmo biênio. E alguns grãos já tiveram redução de estoque desde lá. E alguns outros que não tiveram redução de estoque, poderíamos estar com estoques maiores e mais equipados agora, para o que nós estamos passando, se não tivéssemos tido aquelas perdas lá atrás. No ano de 2020, tivemos a pandemia, pessoas confinadas em casa. Em termos de demanda de alimento, nós verificamos até um aumento da demanda. Mas depois, quando a economia reabre, nós tivemos uma crise energética na China e na Europa. Isso prejudicou a produção de alimentos, prejudicou a produção de fertilizantes. Nós tivemos uma crise de logística no mundo, onde vários navios e portos ficaram superlotados, diminuiu o comércio internacional, começou a faltar peça, começou a faltar um monte de coisas, inclusive fertilizantes, químicos, comida. Então, esse já é um problema que vem vindo. Aí nós chegamos em 2022 e o que nós temos? Perdas enormes na safra de verão brasileira, perdas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, por estiagens, perdas em Minas Gerais, em Tocantins, no Maranhão, em Goiás, por excesso de chuvas. Aí nós vamos para uma safrinha, que tudo indicava excelente, mas temos dezenas de municípios no Mato Grosso que faz 30 dias que não caiu uma gota de chuva. Nós temos estas geadas que aconteceram agora, que nós ainda não sabemos o tamanho do impacto delas na safrinha. Nós temos um enorme atraso de produção lá nos Estados Unidos, por conta primeiro do frio e agora do excesso de chuvas. Eles estão bem atrasados no plantio. E aí agora, recém eu vou falar da guerra. E aí nós temos a guerra. E nós temos uma guerra que envolve dois países que produzem um produto que é consumido pelos humanos, que é base alimentar em várias nações pobres.
Eu até tenho uma cola aqui, eu vou me permitir dizer para vocês o quanto o Egito, ele importa, esses dados estão na reportagem da The Economist, o Egito importa 85% do trigo que ele consome ou vem da Rússia ou vem da Ucrânia. A África subsaariana, 35%, ou vem da Rússia ou vem da Ucrânia. A Turquia, 76%. Outros países do Oriente Médio e do Norte da África, 22%. Paquistão, 88%. Bangladesh, 55%. Indonésia, 26%. Então, e a Indonésia e os países do leste da Ásia ainda podem substituir o trigo pelo arroz sem grandes dificuldades, porque faz parte da cultura deles. Mas e esses outros países vão tirar trigo da onde? De onde vai sair o trigo para abastecer esses países? De onde vai sair o milho para abastecer esses países? Então, Marcelo, Roberto, Letícia, e já saudando aqui o nosso convidado Plínio Nastari, estamos num momento muito delicado da estabilidade mundial em razão do possível período de escassez de alimentos que temos aí para frente. Na minha próxima intervenção, eu quero falar, Marcelo e telespectadores, do papel do pessoal que é contra agroquímico, que é contra a tecnologia, qual vai ser a sugestão que vão lá, Letícia, enche os materiais escolares dos nossos filhos de besteira, pois eu vou querer saber no nosso na próxima rodada, como esse pessoal, o que eles têm para contribuir com a paz e com a estabilidade mundial nesse momento, já que eles são tão contra a tecnologia. O Antônio, e tem a Índia, teve uma frustração na safra de trigo e proibiu a produção de trigo da Índia também. Mais um cenário pior. Excesso de calor, muito calor antecipado, vão produzir menos e já trancaram as exportações, e eles que são grandes exportadores de trigo, um problema adicional. E tem mais um problema adicional que está na mídia de hoje também, que é a Covid ressurgindo em alguns países, tá? Portugal já está ficando complicado. O ministro da Argentina acaba de declarar que a Argentina está vivendo a 4ª onda já da Covid. Eu vejo aqui a minha cidade, Uberlândia, ontem teve 325 casos num único dia. Quer dizer, para uma cidade que estava até um mês atrás com 20 casos por dia, e agora sobe para 325, quer dizer, então, ontem o secretário-geral lá da ONU, da área da Organização Mundial da Saúde, ele disse que as nações estão se precipitando, declarando o fim da pandemia, e a pandemia está aí viva ainda. Quer dizer, então é um conjunto de fatores, né, que são complicadores, e aí o agricultor e o pecuarista que está nos assistindo, né, ele pergunta assim, tudo bem, e aí? E como vai ficar o preço do milho, como vai ficar o preço da soja? Mas já nós vamos ficar nessa discussão, mas vou dar as boas-vindas ao Plínio Nastari, o Plínio, que é uma das maiores cabeças aí do agronegócio brasileiro, uma autoridade aí em vários assuntos, fundador da Datagro. Seja bem-vindo, viu, Plínio? Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, Antônio. Boa noite, ministro Roberto. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Um prazer estar reunido com esse grupo de feras aqui. Ô Plínio, para você já entrar aquecido, chutando bola no gol, outro dia eu fiz uma colocação aqui no programa e vamos ver se você compartilha comigo. Essa crise que a gente teve aí do petróleo, do preço do petróleo, pós o início do conflito do leste europeu, que fez com que o governo sofresse um desgaste muito grande aí com o preço do óleo diesel, da gasolina e tal. Será que o álcool não poderia ter aproveitado esse momento para se consolidar como um verdadeiro combustível brasileiro, além de ser um biocombustível, ele se tornar também o combustível do coração dos consumidores? Será que esse momento psicológico
não foi perdido? Obrigado pela provocação, Marcelo, e é muito apropriada essa sua lembrança, porque realmente esse seria o momento de o etanol mostrar sua força, né, como alternativa renovável, economicamente viável para derivados de petróleo, principalmente gasolina. Infelizmente, nós estamos ainda no rescaldo de 2 anos consecutivos de período extremamente seco. O ministro Roberto está aí para comprovar isso também. E nós estamos tendo aqui, em 2022, uma recuperação parcial da enorme quebra de safra que a gente observou em 2021. Então, a redução foi de 82,5 milhões de toneladas de cana, nós caímos de 605 para 523 milhões de toneladas de cana na região Centro-Sul, isso por conta dessa seca absurda que traz para frente de todo mundo a gravidade da mudança climática. E não fosse por essa crise hídrica, que aqui se somou também a geada, os incêndios no ano passado, e que resultaram nessa quebra de safra, nós estaríamos tendo uma produção de etanol maior. Agora, o que é a perspectiva para 2022? Graças à expansão do etanol de milho e a um mix de produção mais direcionado para etanol, esse ano a gente deve repetir a produção de etanol de 2020, quando nós tivemos uma moagem de 605 milhões de toneladas. Então, repetindo essa produção de 2020, o que é que provavelmente vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter uma retomada da competitividade do etanol em relação à gasolina em boa parte da região Centro-Sul. Isso vai fazer com que reverta o que a gente observou nos primeiros 4 meses desse ano, que foi uma queda no consumo de etanol hidratado em relação ao ano passado, relativamente significativa. Enquanto a gasolina está crescendo em consumo nesses primeiros 4 meses, a gente teve uma queda no consumo de hidratado da ordem de 20%. Então, para os próximos meses, a perspectiva é de que aconteça exatamente isso que você está apontando, Marcelo, que é uma recuperação do consumo de hidratado. Agora, é só para 2023, graças ao plantio que está sendo feito esse ano, que a gente deve voltar a repetir patamares de produção da ordem de 600 milhões de toneladas de cana. Então, leva um tempo ainda, mas o que está segurando a oferta de etanol é a expansão do etanol de milho, que de 2015 passou de 141 milhões de litros para 3,47 bilhões o ano passado, e esse ano, 2022, deve chegar a 4,6 bilhões de litros. Então, a expansão de etanol é uma realidade, e eu acho que o etanol vai mostrar a sua força para o consumidor como alternativa à gasolina cara, exatamente a partir dos próximos meses. Legal. O Plínio, você tem sido um permanente defensor do etanol e do carro tocado a combustíveis renováveis, sustentáveis, como no nosso caso. Eu queria que você contasse para o nosso telespectador, Plínio, a tua visão sobre a diferença entre o carro elétrico e o carro híbrido ou o carro etanol brasileiro. Essa questão da cadeia produtiva como um todo tem que ser considerada não apenas a emissão no carro. Por favor, Plínio, fala um pouquinho sobre isso, tão importante para a gente. Claro, muito obrigado, ministro. Olha, quando se fala em eletrificação da frota, normalmente as pessoas associam o carro elétrico a uma das opções, que é o carro elétrico à bateria, né? Essa é apenas uma das vertentes da eletrificação. Você pode ter eletrificação usando etanol, usando combustíveis líquidos em geral. O carro híbrido é um carro elétrico que usa combustível líquido como energia para transporte.
Então, a gente já tem esse carro elétrico que usa combustível líquido através do híbrido flex etanol, que foi lançado em setembro de 2019. E, em breve, a gente vai ter também uma outra vertente, que é a célula combustível, que também é um veículo elétrico que usa combustível líquido. Qual que é a diferença entre a eletrificação na vertente da bateria e a eletrificação na vertente dos combustíveis líquidos? Ora, a diferença é que a bateria é um armazenador de energia elétrica. Ela não é a energia. Então, o que importa é a origem da energia que está movendo esse veículo elétrico. Então, não adianta eu ter um veículo elétrico a bateria em que eu esteja utilizando uma eletricidade de fonte suja. Ele continua sujo. Então, embora ele seja um veículo com maior eficiência energética por causa do motor elétrico, do ponto de vista ambiental, ele não é tão limpo. Qual é a vantagem da eletrificação com combustíveis líquidos de baixa pegada de carbono? Que os combustíveis líquidos têm alta densidade energética. Então, enquanto a bateria tem uma densidade energética, isso é uma capacidade de armazenar energia baixa, em torno de 180 watts-hora por quilo, é assim que se mede a densidade energética, e a meta da bateria é chegar a 330 watts-hora por quilo, a densidade energética do etanol, por exemplo, é 6.200 watts-hora por quilo. Então, um é 180 e outro é 6.200. O que significa essa diferença? Significa que eu preciso ter muita bateria para substituir a energia contida num tanque de etanol. Como a bateria é cara, porque ela usa metais raros, isso determina o tamanho do carro, determina o alcance do carro e determina o preço do carro. Então, é por isso que os carros elétricos a bateria têm alcance limitado e são caros, por causa do custo da bateria. Para um país que tem a possibilidade de produzir etanol de forma competitiva, em escala, e não é só o Brasil, há inúmeros países nessa condição. Essa é uma opção extremamente vantajosa, porque alia o que você tem de melhor do veículo elétrico, que é a eficiência energética do motor elétrico, com o que você tem melhor da opção do veículo equipado com motor de combustão interna, que é a possibilidade de você usar uma energia limpa, de alta densidade energética, como o etanol. Então, vamos combinar as duas coisas boas, a eletrificação com etanol, e a gente tem o quê? A gente tem o híbrido etanol e a célula combustível. Para comparar a emissão, hoje, um veículo elétrico a bateria, usando a matriz de eletricidade da Europa, está emitindo 92 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Este veículo, usando a matriz elétrica aqui do Brasil, que é extremamente renovável, 85% renovável, emite 65 gramas. O nosso veículo comum, equipado com motor de combustão interna, usando etanol, que é o carro flex, ele emite 46 gramas. Metade. E o híbrido a etanol emite 29 gramas. Então, para que eu vou optar por uma tecnologia inacessível para o consumidor, porque é muito caro esse veículo a bateria, se eu tenho uma tecnologia que entrega, do ponto de vista ambiental, um resultado muito melhor, através até mesmo da tecnologia de motor de combustão interna, ou vamos caminhar para uma tecnologia mais avançada, que é o híbrido e a célula combustível. Usando a infraestrutura que a gente já tem. Está estimado pela IPE, ministro Roberto, um investimento entre 210 e 300 bilhões de dólares, como sendo o investimento necessário para criar a infraestrutura de eletrificação para recarga das baterias dos veículos elétricos a bateria. Isso aí equivale a 2 reformas da Previdência.
O Brasil não tem esse recurso. E o etanol, para a eletrificação, usa a infraestrutura já existente. É por isto que, em 2016, a Nissan, lá do Japão, de Yokohama, fez uma declaração emblemática. Ela disse o seguinte: com a infraestrutura de distribuição de etanol, o Brasil já resolveu o desafio da distribuição de hidrogênio. Porque, na verdade, o etanol é hidrogênio encapsulado de uma forma fácil de ser capturada, armazenada e distribuída. Fácil, econômica e segura. Enquanto muitos países agora, por todas as dificuldades de encontrar soluções, estão tendo que imaginar caminhos mais tortuosos, que é o de produzir eletricidade intermitente, através da eólica e solar, armazenar essa intermitência através de hidrogênio verde, perdendo uma quantidade enorme de energia na conversão, e depois ter o problema de armazenar e distribuir o hidrogênio. Nós já temos isso tudo através do etanol e do biometano. Então, de forma talvez um pouco longa, mas procurando explicar qual é a grande vantagem que o Brasil tem, estratégica, econômica, que gera emprego, que gera economia circular no interior, que aumenta o valor, inclusive, de toda a produção agrícola que está relacionada a essa atividade, nós já temos essa solução. E não é por outro motivo que a Índia está entrando de cabeça nessa mesma solução, outros países na América Central, outros países na Ásia, como a Indonésia, estão entrando nessa opção, porque ela faz mais sentido do ponto de vista social, econômico e ambiental. Letícia? O Brasil está na dianteira, né, da descarbonização da matriz energética de transporte. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre RenovaBio, né, que trouxe a possibilidade de pagamento por redução dessas emissões através dos CBIOS. E só colocando aqui, um CBIO equivale a uma tonelada de carbono resgatado da atmosfera e está valendo entre 20 e 25 dólares. O que eu gostaria de fazer uma provocação aqui, né? Esses CBIOS têm sido recebidos pela agroindústria, mas os produtores rurais não estão nessa equação, só que somente a indústria, né? Mas é levado em conta nessa calculadora os locais onde essa biomassa é produzida. Então, como fazer para que essa remuneração chegue aos produtores rurais e que a gente possa também participar, né, dessa fatia dos CBIOS? Olha, Letícia, se me permitem continuar fazendo alguma observação. Em primeiro lugar, você está certíssima, o RenovaBio é o maior programa mundial de descarbonização em energia para transportes. Tá? Para se ter uma ideia, os veículos da Tesla, a nível global, em 11 anos de operação, conseguiram economizar 3,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente. 3,7. O RenovaBio, no primeiro ano, 2020, economizou 14,5 milhões de toneladas. No segundo ano, 24,5. No terceiro ano, que é esse ano, 2022, fará 36,7. E em 11 anos, fará 718 milhões de toneladas. É toda a emissão de carbono de um país como a França, por exemplo, que é a quinta maior economia do mundo. Então, é muito significativo. Eu fui numa conferência 3 anos atrás em Berlim, e aí, na abertura, o representante do governo da Alemanha disse que em 10 anos eles estavam muito felizes porque eles iam conseguir economizar 9,3 milhões de toneladas. Quando eu falei que a gente aqui no Brasil estava com um programa que ia economizar 718, eles não acreditaram, porque eles não acreditam que isso seja possível num país do hemisfério sul. Mas essa é a realidade, certificada por empresas internacionais, segundo critérios internacionais. Muito bem. Sobre a distribuição do valor que é gerado com a venda dos CBIOS. É claro que tem que haver uma divisão entre a produção industrial e a produção agrícola. E deve fazer parte de acordos entre os produtores essa distribuição de valor. Agora,
Esse valor gerado com ativo ambiental, ele onera o consumidor? Olha, foram feitas dezenas de simulações pela equipe do Ministério de Minas e Energia, e a conclusão é de que este valor que é capturado pelo produtor, e deveria ser agrícola e industrial, ele é mais do que compensado pelos ganhos de eficiência que levam a reduções de custo no médio e longo prazo para o consumidor. Então, o resultado líquido do RenovaBio, ele é de uma redução do preço do combustível para o consumidor. Então, a sociedade não está sendo onerada, pelo contrário, esse é um instrumento muito inteligente de estimular o aproveitamento da extraordinária energia gerada pela cana-de-açúcar. Eu digo que a cana-de-açúcar, ministro Roberto, Letícia, Marcelo e Antônio, ela é uma extraordinária máquina biológica de geração de energia e de captura de valor. Nós é que ainda não estamos aproveitando adequadamente essa energia toda. E esse estímulo deve, obviamente, ser compartilhado entre a área agrícola e industrial. Então, eu acho que esse compartilhamento está sendo discutido, eu tenho acompanhado isso, meio de longe, mas eu estou vendo que está sendo discutido entre os representantes dos produtores de cana e os representantes das indústrias, mas é preciso que haja um entendimento, um acordo a respeito desse compartilhamento, um entendimento em que reine o bom senso e reine o equilíbrio das relações. E eu espero que isso seja atingido em breve. Só uma dúvida. Essa calculadora, ela leva em conta os locais onde essa biomassa é produzida, certo? Então, Sim. hoje em dia, como é feito? São em áreas arrendadas das próprias usinas? Fiquei com essa dúvida, se ela tem que calcular e o produtor tem que produzir de maneira sustentável para gerar o CBio, né? E fica isso só na indústria, só em áreas arrendadas? Não, não é só para a área arrendada. Também a área do fornecedor de cana é levada em conta. Então, é a área de toda a originação de cana-de-açúcar que é processada pela usina. É esta comprovação da área que determina o que a gente chama de percentagem de elegibilidade. A capacidade de gerar créditos de descarbonização, que é o fator de emissão, é a combinação da nota de eficiência com o fator de elegibilidade. Por que existe esse fator de elegibilidade? Porque uma regra muito fundamental do RenovaBio é desmatamento zero, que é mais rígida do que o próprio Código Florestal. Então, para se comprovar desmatamento zero, é preciso comprovar de onde é que está vindo a matéria-prima, seja de produção de cana própria, em área própria ou arrendada, e a cana de terceiros, cana de fornecedores, que a usina compra para realizar o seu processamento. Obrigada. Antônio? Bem, você trouxe um ponto que eu gostei muito, eu queria destacá-lo e aproveitar você aqui conosco para voltar nesse tema, que você, quando comparou os carros elétricos com o uso do nosso etanol no Brasil, você trouxe números que falam por si só. Mas para aquele nosso internauta que não talvez tenha ficado com a dúvida, mas então por que o carro elétrico, como assim ele consome mais, né? Ele emite mais? Porque tudo bem, o carro ele pode ser todo elétrico, bonitinho, mas tem que gerar essa eletricidade. Isso os Exatamente, europeus, Antônio. quando eles vêm aqui, às vezes eles não contam, né? Que é a base de carvão, petróleo, gás, ou seja, não sai pelo escapamento do carro, mas para fazer o carro ser movido por eletricidade faz uma mega de uma emissão, coisa que nós aqui não fazemos. Exatamente, Antônio. É tão verdade. Quando você mede a emissão só olhando o cano de escape, o carro elétrico, a bateria, ele é extremamente limpo, porque não tem cano de escape.
mas essa é uma avaliação absolutamente parcial. Essa avaliação chama-se tanque à roda. É do tanque do posto de abastecimento até a roda. Então, eu estou olhando só a emissão do cano de escape. Quando eu olho só o cano de escape, essa pode parecer uma solução viável. Só que ela pode levar a erro, né? Ou frequentemente leva a soluções enganosas. Qual que é a avaliação mais inclusiva? É o que é chamado poço à roda ou campo à roda, onde você avalia a origem da energia. Então, você vai ver se a energia que está sendo utilizada está vindo de fonte fóssil ou renovável. Qual que é a avaliação mais completa possível? É aquela que é chamada berço ao túmulo, onde você está avaliando não só a geração e o uso da energia, mas também a emissão de carbono na construção do veículo, no descarte do veículo e dos seus componentes e da infraestrutura de distribuição da energia. Então, nesta avaliação mais completa, bom, no poço à roda, que é intermediária, o etanol já ganha de lavada das outras alternativas. No berço ao túmulo, aí mais ainda, porque para fabricação de baterias, especialmente pelo fato de que elas usam minerais raros e elas têm uma vida útil limitada de 4 ou 5 anos, depois disso você precisa trocar o pacote de bateria, a emissão de carbono é altíssima. Então, para o nosso internauta entender, quando eu olho só o cano de escape, pode parecer limpo, mas na hora que eu olho a realidade integral, que é o que conta, aí a conclusão é bem diferente. Aqueles números que eu dei referem-se ao critério poço à roda, que é a solução intermediária. As pesquisas para berço ao túmulo ainda estão em andamento e a gente ainda não tem uma visão completa, mas já se sabe que a vantagem do etanol é maior ainda. E há sinais, Marcelo, só para concluir meu raciocínio, e há sinais muito claros de que isso é verdade. Tanto é, Plínio, que o setor de usina e produção de etanol e de açúcar, ele é um mega gerador de greenbounds no Brasil. Tanto é que vários CRAs verdes foram feitos, emitidos a partir de títulos verdes. Eu mesmo acompanhei alguns, os lá da Ecoagro. São vários que estão sendo lançados, justamente por conta desse setor ser visto e pode provar, a partir de certificadoras internacionais, o quão positivo para o meio ambiente é o seu processo de produção. Marcelo. E eu queria ampliar ainda a linha de argumentos aí do Plínio. Nós temos hoje, ao redor do mundo, uma série de montadoras de motores a combustão, a gasolina, que já estão instaladas, que geram empregos, que têm um papel econômico e social muito importante, que poderiam ser adaptados para o etanol, né? E continuar trabalhando por longos anos ainda, né? Quer dizer, então dar uma sobrevida para os, porque quando você ouve o que algumas montadoras europeias estão dizendo, que a partir de 2030, outras a partir de 2035, todos os carros serão elétricos, né? A gente pensa assim, e essa infinidade de plantas montadoras de motores a combustão que existem aí? Todo esse pessoal vai ser demitido? Essas plantas serão sucateadas? Né? Se fosse feita a migração tudo para biocombustível, tudo para etanol, tudo para biodiesel, né? Nós daríamos uma sobrevida muito grande a essas plantas já existentes, né? E da mesma forma estaríamos ajudando o meio ambiente usando um combustível renovável com baixa poluição. Não sei se você concorda, Plínio. Concordo, você está certíssimo. E sabe qual é a coisa mais grave dessa discussão? É de que essa decisão de descarbonizar e essa urgência por promover descarbonização é uma coisa
que é imediata. Nós não temos tempo para esperar. E os efeitos da mudança climática estão aí, né? São esses eventos extremos de clima que a gente está vivendo, que afetam a produção de alimentos, que afetam a produção energética, de agricultura energética e agricultura alimentar. E então, a beleza desta solução é de que ela permite implementação imediata. Eu não preciso emitir carbono para construir uma nova infraestrutura. Eu não preciso emitir carbono para construir uma nova indústria. É exatamente isso que você falou. A combinação de biocombustível com combustível tradicional dá longevidade e sustentabilidade para o uso de tecnologias que já existem. Hoje, a emissão veicular no Brasil que a gente tem pela combinação de etanol e gasolina, na média, dá 87 gramas de CO2 por quilômetro. É menor do que os 92 que a Europa está perseguindo. Só que na Europa, das vendas de veículos totais, só 2,2% são veículos elétricos a bateria. 2,2%. Embora os governos estejam dando subsídios para os consumidores de 9 mil euros para estimular a venda desses veículos. Então, não vai, mesmo com subsídio. Ô Plínio, um outro ponto aqui que eu queria te ouvir, há alguns anos atrás, alguém fez um cálculo e disse o seguinte, quando o preço do álcool estiver maior do que 70% do preço da gasolina, você tem que abastecer com gasolina. Quando tiver menor, você abastece com álcool. E isso virou verdade absoluta, só que isso faz 20, 30 anos. Né? De lá para cá, os motores evoluíram, a tecnologia mudou, tem um aspecto amigável ao meio ambiente e tal, que isso não está sendo levado em conta. Então, as pessoas continuam fazendo essa conta. Essa conta, ela faz sentido até hoje? Olha, ela é uma aproximação, Marcelo, porque, na verdade, existem motorizações, né, hoje no mercado, em que o percentual de indiferença é 78,5%, assim como há motorizações em que é 74%, outras 72%, outras 69%. O que é que faz com que você tenha essa variação? No fundo, é a taxa de compressão e tem um outro fator que é o comportamento do proprietário do veículo. Se eu tenho um comportamento mais agressivo ao dirigir, ou menos agressivo, esse percentual muda. Então, depende muito, e cada proprietário de veículo deveria calcular qual é o seu percentual, a partir do seu veículo. Mas tem veículos cujo esse percentual é 78%. Agora, vamos lembrar que o veículo flex é um compromisso intermediário de eficiência energética, de emissão e de dirigibilidade. Nenhum desses três fatores está sendo otimizado. Eu tenho um compromisso intermediário. E é isto que leva a esses percentuais que variam de 69% a 78,5%. Quando a gente tinha a frota a álcool exclusivamente, na década de 80, e alguns aí vão se lembrar disso, que tem idade para se lembrar, o nível de indiferença entre carro a álcool e carro a gasolina era 81%. Muito embora a relação de poder calorífico do etanol e da gasolina seja 69,5%. Por que era 81%, enquanto o poder calorífico era 69%? Porque, tendo um carro exclusivamente a etanol, a indústria automotiva conseguiu otimizar aquela engenharia automotiva para o uso do etanol, com uma taxa de compressão adequada para o etanol, uma taxa mais elevada. O etanol, por ter uma octanagem muito alta, 116 contra 87 da gasolina,
ele permite uma taxa de compressão maior, portanto, um uso do poder calorífico melhor. E isso acontecia na década de 80. Com o motor flex, a gente está nesse nível intermediário. Então, a gente está, sem otimizar eficiência, emissão e dirigibilidade, para ganhar o quê? Para ganhar a opção para o consumidor poder escolher que combustível ele vai usar na hora do abastecimento. Então, essa que é a realidade. Queria fazer uma pergunta aqui também sobre o etanol de milho. Então, a gente teve na Empasa até no ano passado, né? E mais uma vez, essa cadeia toda integrada do agronegócio é encantadora. Mas nesse ano a gente vai produzir, né, 4 bilhões de litros de etanol de milho. E eu gostaria de ouvir um pouquinho como é que isso está integrando a cadeia da pecuária, DDG. Enormemente. E também, a segunda pergunta engatada já também, com a guerra na Rússia e Ucrânia, né, que exporta 20% do milho, isso tem interferência no mercado de milho, nessas indústrias? E qual tem um impacto positivo para a cana? Bom, em primeiro lugar, a guerra na Ucrânia é uma tragédia humanitária, certo? E ela está trazendo essas consequências todas de aumento de preço do petróleo, aumento de preços de alimentos, né? E aí a pergunta é, com esse preço de milho, é viável fabricar etanol de milho? É viável. Ainda, mesmo assim, é viável. Por quê? Porque metade do custo do milho para a indústria de etanol de milho está sendo coberto por um coproduto, que é o DDG, que é um composto de alto teor proteico e fibra, porque quando você faz etanol, você usa só o amido, você não usa a proteína e a fibra. O que sobra é proteína e fibra. E esse coproduto, ele virou o queridinho do confinamento. Confinamento de bovino, suíno e aves. E este coproduto, DDGS, ele está contribuindo muito para a intensificação da pecuária. Então, você tem dois efeitos muito interessantes. Ao intensificar a pecuária, aumentar o confinamento, e aí é confinamento para gado de corte e também gado de leite, você está intensificando a pecuária e com a mesma... Dando área para ser plantada. Você está liberando a área de pastagem para a produção de grãos. E aí, quando você industrializa, o segundo efeito agora, quando você industrializa o milho, você dobra o valor do milho. Então, você tem uma vantagem muito grande em todo esse processo de agregar valor à produção agrícola. Então, na hora que você transforma o grão em etanol e DDG e óleo, você dobra o valor do grão, você estimula o produtor a produzir mais milho e você, com a intensificação da pecuária, libera a área de pastagem para que essa produção ocorra. E é isto que está fazendo com que haja uma aceleração da produção de milho muito grande no Brasil. Nós acreditamos que estamos indo na direção de 180 a 200 milhões de toneladas de milho até o final da década. Então, é um processo virtuoso de economia circular, de agregação de valor, que está movimentando a agroindústria e o agronegócio do Brasil de forma muito intensa. Então, é muito interessante e vai continuar expandindo. Nós estamos estimando 4,6 bilhões de litros de etanol de milho esse ano, mas a previsão da indústria é chegar a 13,7 bilhões de litros em 2030-31. Plínio, os números que você está dando aí, Plínio, para nós, provam a exaustão, a vantagem competitiva do biocombustível, da agroenergia, seja na cogeração, seja como for. Agora, eu queria puxar esse assunto, Plínio, se você me permite, para a questão ambiental, né? A nossa matriz energética tem
48% renovável, com uma ênfase para cana-de-açúcar, com 19%. A da Europa é 15% renovável. Então, eles estão muito atrás da gente na questão da descarbonização em relação à questão energética. No entanto, jogam por cima da gente o tema de uso da terra, desmatamento, essas questões de emissões de gás de efeito de estufa, nos criminalizando por esse processo na agricultura. Então, eu quero fazer uma pergunta chata para você. Não estão usando o meio ambiente com uma desculpa esfarrapada, entre aspas, para se colocarem de maneira competitiva conosco, quando na energia eles estão totalmente defasados? Sem dúvida, ministro Roberto, e isso tem muita hipocrisia, se me permite a palavra, nessa discussão, né? E, inclusive, criação de regras e conceitos exatamente para criar barreiras, né? Então, existe uma questão que se chama taxonomia, que é a nomenclatura, né, que se cria para diferenciar produtos. Na área de biocombustíveis, inventou-se o conceito de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então, biocombustível de primeira geração é pior do que o de segunda e pior do que o de terceira. O que é o de primeira geração? É aquele que você produz a partir de culturas anuais, consideradas culturas alimentares. O de segunda geração, quando você usa resíduos celulósicos. Só que qual que é a diferença? Quando você produz celulose, especialmente na Europa, você precisa de 14 a 20 anos para fazer crescer uma árvore. A área é extensa e você tem que transportar toda essa celulose a uma distância relativamente grande. Aí você leva para um ponto central de processamento e você vai quebrar essa molécula de celulose para encurtar, para virar uma molécula curta de sacarose, para que você aí fermente essa molécula. E você vai quebrar essa molécula longa usando processos mecânicos ou químicos, tá? Então, alta pressão e alto calor ou ácido sulfúrico. Aí, a hora que você tem a molécula curta, você vai fermentar. E aí, produzir etanol. Agora, raios, por que eu não posso usar uma cultura anual? E lá na Europa poderia ser beterraba, milho, enfim. Eles não podem, eles não têm condição de plantar cana. Mas mesmo beterraba, porque eles têm hoje um grande problema, uma grande discussão de diminuir a área de beterraba. Por que não usar a área de beterraba para produzir biocombustível? Não pode porque é primeira geração, só pode de segunda geração. Só que eles inventaram essa taxonomia para bloquear o etanol de cana do Brasil e de outros países. Então, é uma hipocrisia isto. E eles mesmos acabam se penalizando com isso. Então, eu acredito que existe esse problema. Na realidade, a produção de etanol na Europa, a maior parte dela, por incrível que pareça, é produzida a partir de trigo, não é nem de beterraba e nem de milho, é de trigo. Especialmente nessa situação que a gente está vivendo hoje, é um absurdo fazer etanol de trigo. Mas é por isso que eu acho que tem muita hipocrisia nessa discussão e a gente precisa colocar a verdade sobre a mesa para que essas coisas sejam discutidas claramente. Isso não quer dizer que a gente tem que passar a mão na cabeça, eu acho, e dizer que não se deve controlar desmatamento. Eu acho que deve se controlar, sim. Desmatamento ilegal deve ser combatido. O desmatamento dentro das regras do Código Florestal não tem problema nenhum. Está dentro do nosso programa, dentro da nossa legislação, mas o ilegal deve ser combatido. E deve ser combatido porque a mudança climática está aí. Ela está causando mudanças no clima em várias regiões importantes. E daqui a pouco vai começar a afetar a produtividade e o custo
de produção agrícola até para o Brasil. Então, quando a gente vê a diretora-geral do OMC dizendo que sem o Brasil o mundo passa fome, que é verdade, é por isso que tem muita hipocrisia nessa discussão, porque eles ficam jogando essas alegações, quando, na verdade, a agricultura do Brasil é extremamente sustentável e a gente precisa ser capaz de separar o joio do trigo com certificação, da mesma maneira que a gente fez no RenovaBio. Legal. Antônio, você quer concluir aquela parte que você estava dizendo quando o Plínio chegou? Sim, nós estamos nos encaminhando para o final, né, do horário, então eu já vou fazer esse último comentário. Não se antes agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Marcelo, contigo, com a Letícia, com o Roberto e hoje com o Plínio. Cortou teu som, Antônio. Cortou teu som. Nós não estamos te ouvindo agora. Não. Está desligado o outro-falante teu, o microfone teu. Aconteceu algum probleminha técnico com o Antônio aí. Enquanto ele volta aí, o Plínio, você ajuda a gente aí nessa discussão. É o seguinte, Voltou aí, Antônio? Voltei. Então segue. Fiquei sem bateria no meu microfone, peço desculpas. Mas o Plínio falava muito bem sobre a hipocrisia, a hipocrisia da Europa em particular, e nós estamos vendo vivendo um momento de queda de máscara da hipocrisia. O que estamos pela frente para enfrentar agora é um problema de abastecimento mundial. Isso não é alarmismo, isso está acontecendo. Nos países mais pobres, isso será sentido com muito maior impacto. E nós estávamos hoje aqui na Farsul fazendo um exercício sobre saldo entre exportação e importação de alimentos. E seja pelo critério de volume, seja pelo critério de valor, o Brasil é o país com maior saldo do mundo. Bem maior que os Estados Unidos, diga-se de passagem, que produzem mais que nós, é verdade. Mas o saldo, ou seja, o que contribui com os outros países, nós somos bem maiores que os Estados Unidos, bem maior que a Europa, bem maior que todo mundo. Então, a diretora da ONU, ela está correta em afirmar que sem o Brasil o mundo não come, e isso não é ufanismo, isso são os números, isso é matemática. Só que, ministro Roberto, o senhor está acostumado, e quando era ministro, em todas as suas posições, assim como o Marcelo e a Letícia, em toda aquela discussão do material escolar, nós somos toda hora chamados a explicar sobre defensivos agrícolas, que estamos envenenando, que estamos matando as pessoas, quando na verdade, muito pelo contrário, nós estamos gerando comida, tirando comida da boca dos fungos, dos insetos, e de outras pragas e colocando na boca dos seres humanos, sobretudo aqueles que têm renda mais baixa. E eu fico me perguntando o que grandes pensadores da humanidade contemporâneos, como a Anitta, como a Bela Gil, e como outras pessoas que têm altas rendas, os atores da Globo, que se alimentam muito bem, frequentam os melhores restaurantes, porque têm uma alta renda. O que eles têm a dizer para essas pessoas que vão ficar desabastecidas nesse ano, apesar do uso de todas as tecnologias? Como que seria o mundo se nós não tivéssemos acesso à tecnologia? Eu queria ouvir o que o pessoal do Fórum Gaúcho de Combate aos Agrotóxicos, do Ministério Público, veja só, do Ministério Público, tem a contribuir num momento como esse. Imagina se com o uso de tecnologia, com altas produtividades, vamos passar por um período penoso, imagina se não fossem essas tecnologias. Verdade, Antônio. Você tem toda a razão. É um ponto de reflexão muito bacana
e um dia nós temos que trazer aqui alguns desses influenciadores ou artistas para debaterem essa questão aqui conosco. Com certeza vai ser um papo bem apimentado. Bom, gente, nós estamos explorando o tempo aqui já e nós vamos fazer a rodada final aí de despedida. Queria começar com o nosso convidado especial aí hoje, o Plínio Nastari. Plínio, você enriqueceu muito o nosso programa com a sua lucidez, seu talento e sua cultura e capacidade. Obrigado aí pela presença. Queria que você deixasse seu recado final aí para os nossos internautas. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer e uma honra enorme estar participando desse encontro com o ministro Roberto, com a Letícia, com o Antônio e você. A mensagem final é que eu acho que nós estamos vivendo um movimento virtuoso na agropecuária do Brasil, um momento de expansão. E eu acho, no entanto, que a política pública ela deve aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre a importância da reindustrialização. E a gente deveria usar essa expansão do setor agroindustrial, do setor agropecuário, para reestimular a industrialização no Brasil, através da agroindústria. Então, vamos aproveitar o aquecimento do mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, o reaquecimento do setor automotivo, para promover uma reindustrialização do Brasil, uma reindustrialização verde, utilizando hidrogênio verde, utilizando mais bioeletricidade, que complementa energia hidráulica, e promovendo políticas públicas que sejam enxutas e que permitam aumento de eficiência e estimulem investimento privado nessa reindustrialização. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Obrigado, Plínio. Você, Letícia? Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Plínio, por essa aula aqui, né, que tivemos e falar de um setor que gera uma economia circular de fato, né, com bastante agregação de valor, de que o Brasil está nessa liderança, né, já faz tempo, tem experiência, consegue exportar isso para outros países, essa tecnologia, e colocar aqui como o papel do Brasil nessa crise global da fome, né, a gente continuar exportando e lembrando o Tejon, exportando bastante e lembrando o Tejon aqui e o professor Roberto Rodrigues, de que a gente tem que produzir muito mais, né? Continuar sendo protagonista e estar na liderança, porque a gente tem como produzir de maneira sustentável esse alimento que o mundo precisa. Então, muito obrigada, boa noite a todos e ótima semana. Obrigado, Letícia. Antônio? Eu só queria agradecer mais uma vez, Marcelo, a ti, ao Roberto, a Letícia e principalmente ao Plínio, nosso convidado. Obrigado por ter aceito o nosso convite e parabéns por todas essas maravilhosas informações trazidas aqui pelo senhor em nome da Datagro. Roberto? Marcelo, eu queria juntar aqui um pouco a pergunta que o Antônio fez. Por que tem gente que discutia as coisas tão óbvias? É mais ou menos uma questão religiosa, ideológica. Não adianta você dizer para o torcedor do Santos que o América é melhor que o Santos, ou dizer para o torcedor do América que o Santos é pior que o América. Não adianta, você acredita que o América é melhor ou que o Santos é melhor, ele não vai desviar nunca disso aí, né? Então, o Plínio deu uma aula hoje aqui, tão espetacular. Qualquer dessas pessoas que o Antônio citou agora, como são pessoas tão contrárias à questão agrícola brasileira, se ouvisse a área do Plínio, não tinha como não concordar com ele. É de uma obviedade que o Plínio é cartesiano, mostra números, argumentos, não há o que discutir. As pessoas não vão aceitar. Então, Antônio, lamentavelmente, a questão é essa. É meio de religião, para não dizer que é ideológico. Mas eu queria agradecer muito ao Plínio, mais uma vez, um amigo querido, um líder extraordinário, um conhecedor profundo, e dizer que essa conversa hoje, Marcelo, com você, com o Antônio, com a Letícia, e ouvindo o Plínio, foi um grande prazer. Boa semana a todos e obrigado.
Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez, Plínio, pela sua presença, agradecer ao Roberto, à Letícia, ao Antônio. Eu queria colocar só mais um ponto aqui que saiu na abertura do Fórum Econômico de Davos hoje, que nesses 2 anos de pandemia nós tivemos mais 573 bilionários, né? Então, mesmo com a pandemia, houve o crescimento da desigualdade de distribuição de renda. Os bilionários ficando mais bilionários e os pobres ficando mais pobres. Então eu penso que isso é um ponto que tem que existir uma reflexão, né, desse modelo nosso, para que a gente possa, à medida que o tempo passe, a gente possa resgatar um equilíbrio melhor na distribuição de renda e, com isso, ter uma condição de vida na Terra mais humana, mais justa para todos os cidadãos que habitam esse planeta, né? Então, essa preocupação, aí se vocês me perguntarem qual a solução, isso aqui daria uns 30 programas, né? Mas é um ponto que a gente tem que ficar sempre refletindo para ver de que maneira que a gente possa construir um mundo melhor amanhã e mais digno para todos os cidadãos. Eu acho que esse é um desafio que todos nós, dentro do seu pequeno mundo, deve se preocupar para poder contribuir para a gente ter uma condição de vida melhor para todos. Obrigado aí aos amigos que compartilharam comigo aqui o programa, obrigado aos internautas que nos assistiram até agora. Quem vai nos assistir depois pelo YouTube, gostar do programa, ou quem nos assistiu, bote um like aí, compartilhe com seus amigos, para que o programa se torne cada dia mais conhecido e mais assistido pelo público urbano e pelo público rural. Obrigado a todos, boa noite, boa semana, e na próxima segunda a gente se vê novamente com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus.